Senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, público que nos assistem na galeria e também pelas redes sociais. Em discussão hoje, um tema muito importante, as contas do ex-prefeito Felício no exercício de 2019, com o parecer do Tribunal de Contas do Estado e também seus apontamentos. E eu digo que é um tema muito importante, afinal, parte da função, né, primordial de um prefeito, de uma administração municipal, é a execução do orçamento. E a gente precisa prezar sempre, né, pela boa execução. Nós, enquanto Câmara Municipal, vereadores, nossa função aqui, primeira, é de fiscalizar, e fiscalizar este orçamento, que inclusive é bom frisar que somos nós que permitimos que esse orçamento seja executado como ele é executado, né? A lei orçamentária anual vem para esta casa pode ou não fazer emendas, modificações, mandar para o Poder Executivo. Se ele não concordar com as modificações, ele pode vetar, mas a gente pode também derrubar o veto. Então é o que eu sempre falo. A última palavra sobre o orçamento municipal é do Poder Legislativo, seja na esfera municipal, estadual ou federal. E tendo nós a última palavra do orçamento, a gente precisa ter também o cuidado de analisar como é a execução orçamentária. Em 2019, eu quero trazer até para dar transparência para as pessoas que nos assistem, que acompanham com muita atenção as atividades da casa. Eu não era vereador em 2019, né? Fui eleito em 2020, mas está aqui nessa legislatura para a gente analisar as contas e os apontamentos do Tribunal de Contas. Para dar transparência às pessoas, eu queria ler, né, trazer às claras alguns apontamentos que o Tribunal de Contas fez da gestão do ex-prefeito em 2019. Por exemplo, da dívida ativa, né? Em 2019, houve um aumento no volume de cancelamentos e no montante da dívida ativa, 9,99%, 10%, né? E crescimento da recuperação dos ativos em relação ao exercício anterior. Também aponta o Tribunal de Contas o fracionamento de despesas, que é a aquisição de materiais para manutenção de bens móveis e de veículos por dispensa de licitação, em valores acima do limite estabelecido nos artigos 24, inciso 2º, da Lei de Licitações e Contratos e 1º do Decreto Federal número 9.402 de 2018. Ou seja, né, algumas contratações aí por dispensa de licitação que não deveriam ter sido feitas. Em licitações e contratos ainda, mais uma vez, o Tribunal de Contas aponta a realização de dispensa de licitação sem prévia pesquisa de preços, em afronta ao artigo 7º, inciso 2º, número 2 da Lei Federal, a famosa 8666 de 93, a lei que regulamenta, né, as licitações. O regime de adiantamento também, o Tribunal de Contas apontou no exercício de 2019 um elevado percentual de recursos devolvidos, indicando a ausência de critérios de cautela para a utilização desta via de exceção e aquisições e contratações de itens passíveis de licitação por regime de adiantamento. Regime de adiantamento, para quem não está muito familiarizado, é aquela compra, né, de pequenas montas que a administração, órgãos, secretarias, entidades fazem ali agilmente para você não precisar licitar algumas coisas. Mas o Tribunal de Contas aponta que foi usado em excesso e alguns itens deveriam sim ter sido licitados. No que diz respeito à tesouraria, almoxerifados e bem patrimoniais, pagamentos elevados a título de tarifas bancárias, mais de 4 milhões de reais. Existência de diversos prédios públicos, isso eu quero chamar a atenção dos senhores e dos joseenses. Existência de diversos prédios públicos sem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, mais de 40%. A gente tem muitos comerciantes, pessoas que se queixam da lentidão, da morosidade, da dificuldade de conseguir o AVCB para abrir seu negócio, para poder empreender, gerar emprego e renda. E a prefeitura, que é, né, o órgão que fiscaliza o AVCB nesses comércios, nessas residências, enfim, também em descumprimento à legislação, né? Então,
claro, é um apontamento de 2019, terão os apontamentos dos novos exercícios financeiros, mas é função nossa cobrar que o poder público se adeque à legislação, até para ter credibilidade para cobrar que as pessoas façam o mesmo, né? E estrutura adequada para promoção à acessibilidade, também 16% em desacordo. E falta de realização de inventário físico de bens móveis. Aqui não está falando, mas um pedido que a gente fez no ano passado de informação, infelizmente foi negado, é o inventário físico de bens imóveis do município. Por quê? Porque a gente quer fazer um diagnóstico do patrimônio público, seja terrenos, casas, prédios, que estão em uso e também os que estão em desuso. Para quê? Para ajudar o Poder Executivo a vender ou a dar uso para esse patrimônio do município, né? Às vezes a gente vê o município alugando imóveis para o uso de secretarias ou de outras estruturas públicas, quando há imóveis públicos em desuso e terrenos públicos que poderiam servir para essas finalidades. Então a gente quer ter conhecimento disso. Terça-feira nós vamos refazer esse pedido, porque é importante que o município pense também nessas questões. Na questão de ensino, houve o apontamento em 2019 de um déficit na oferta de vagas para o ensino infantil, também diversas unidades escolares sem o AVCB, e na saúde, falhas verificadas na fiscalização ordenada do almoxerifado da saúde, pendentes de regularização. Por fim, na conclusão do julgamento, ainda se aponta em 2019, tá, gente? Isso já aumentou. A dívida do longo prazo registrou aumento de 22,66%, passando de 498 milhões para 611 milhões, em virtude de operações de crédito firmadas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o tal do BID, destinados aos programas de estruturação urbana e de modernização da iluminação pública, né? E por fim, né, o Tribunal de Contas, apesar de fazer esses apontamentos para melhorar, né, a gestão pública como um todo, ele frisa que, mesmo assim, apesar desses apontamentos, as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, e o Partido Novo acompanha o voto do Tribunal de Contas, mas faz esse novo apelo, né? Traz à tona essas preocupações para que esses apontamentos não sejam jamais negligenciados, que a gente possa aproveitar a oportunidade, o auxílio que o Tribunal de Contas presta à Câmara Municipal, né, a nós que temos essa função de fiscalizar o Poder Executivo, para que a gente possa continuar cobrando do Poder Executivo que essas providências aconteçam nos próximos exercícios financeiros e que a gente possa também contribuir com a lei orçamentária anual, por enquanto a LDO aí, que já está sendo discutida em audiências públicas, para que a gente possa contribuir com as correções já na origem, na hora de definir ali como será o orçamento. Afinal, mais uma vez, a última palavra sobre o orçamento público é sempre do Poder Legislativo. Tá bom? É isso que eu queria passar aí para os nossos telespectadores e para as pessoas. Muito obrigado, presidente.